Boa noite para quem tá chegando. Boa noite, Amanda. Boa noite, Jane. Boa noite, Rafa. Boa noite, Juliana. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Pri. Olá. Boa noite, Camila. Deixa eu escrever o tema da live aqui. Peraí. Deixa eu acender a luz. Deixa eu ver se assim melhora. Obrigada, Juliana. Oi, Gabriel, tudo bem? Oi, Bel. Só tô escrevendo o tema da live aqui, gente. Só um minutinho. Senão depois o pessoal entra e não sabe do que a gente tá falando. Aí eu vou... Obrigada, Emily. Aí eu tô salvando aqui o tema da live. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Hoje a live tá acontecendo um pouquinho mais tarde do que o horário que eu fiz a sequência de lives na semana passada. Fiz na semana passada às 9 horas. Hoje eu marquei com a convidada às 9h30. Mas nós temos muito para conversar hoje. Essa live de hoje vai ser bem... Olá, boa noite, Natiele. Essa live de hoje vai ser bem, assim, cheia de conteúdos sobre relacionamentos. Eu preparei bastante coisa, tem folhas e folhas aqui. Então, eu já vou chamar a nossa convidada logo para a gente poder começar a falar sobre o tema de hoje. Boa noite, Laís. Boa noite, Manu. Boa noite, Jane. Boa noite, Dora. Boa noite, Natiele. Oi, peraí que eu vou baixar aqui. Pensei que tava aqui. Deixa eu ver. Vai mais um. E aí, tá bom assim? Eu vou ter que tirar então mais um, peraí. Vamos ver, melhorou? Boa noite. Eu vou colocar o fone. Assim, mas aí vai cair o celular. Deixa eu ver se eu baixar mais um pouco ainda, ver se melhora. Melhorou? Melhorou. Ótimo. Ai, obrigada. Mudei hoje. Eu vou colocar o fone. Peraí, então. No alto. E a gente vai... E aí, melhorou? Melhorou, gente? Fala aí. Pra mim parou agora, o eco. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Gente, beleza, o áudio tava com eco. Agora que ela colocou o fone, me digam se vocês ainda estão escutando o meu áudio com eco. Por gentileza, me digam aí se resolveu, se a gente já pode começar. Aí, o pessoal Ótimo, falou aí. o meu. Tá bom? Beleza. O meu também tá bom, gente? A Paloma é uma seguidora querida, ela tá em todas as lives. Melhorou. Ótimo. Beleza, gente. Vamos começar. Então, primeiro, boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui. As lives são um pouco cansativo para quem faz, mas a gente sente falta o dia que não faz. Eu já tinha falado. E aí, lá na live sobre o temperamento colérico, que nós fizemos na semana passada, nós comentamos sobre uma outra live que viria aí, que é a de hoje, sobre temperamentos e relacionamentos. Se apresente, Emily. Ai, meu Deus. Olá, gente. Eu acho que vocês já me viram na live passada, mas eu sou Emily, moro em Garanhuns, tenho 22 anos. E... Fala do resgate, amiga. Isso, tá bom. Então, eu tenho um perfil, né, que se chama Resgate a Feminilidade, que eu tento abordar os temas
que eu vejo que a gente tem perdido, né? Tento procurar onde é que a gente tem tido nossa feminilidade minada. E peraí que essa luz está me atrapalhando. Pode ficar assim, gente? Se tiver ruim para vocês, porque eu não estou conseguindo me concentrar com essa luz hoje. Mas enfim, eu tento buscar em todos os pontos, nos mais sutis pontos, onde é que a gente perdeu nossa feminilidade, onde é que nossa feminilidade tem sido atacada, para que a gente possa resgatar isso aos poucos. E é isso que eu faço lá no perfil. Depois de uma passadinha lá, tá crescendo devagarinho, mas a gente chega lá. Os objetivos estão sendo alcançados, graças a Deus. Sigam o perfil dela, o Emily Martins, e sigam o @resgate a feminilidade também, para vocês acompanharem os textos lindos que ela faz por lá. Eu escrevo mais por lá do que por aqui, pelo meu pessoal. Em breve eu começarei a produzir uma coisinha melhor aqui. Mas... quando você quiser, a gente faz live lá no Resgate. Então, gente, hoje o tema vai ser temperamentos e relacionamentos, e eu e Emily, né, conversando sobre essa live, nós pensamos em tratar do tipo mais inicial de relacionamento entre duas pessoas, porque é um tema muito recorrente. Ah, peraí, que estão pedindo para falar seu @, peraí. Aliás, enquanto eu vou explicando aí, digita seu @ nos comentários. Então, o tema de temperamentos e relacionamentos, já houve uma live sobre esse tema com o Vitor, o professor Vitor. A gente fez essa live, acho que mês passado, ou foi em fevereiro, tá lá no canal do YouTube dele. O Instagram dele é @VitorJ. Pegue lá no link da bio do Instagram dele, vocês encontram o link para entrar no YouTube. E lá no YouTube vocês conseguem achar a live. Mas depois dessa live com o Vitor, eu achei que seria interessante trazer da perspectiva feminina a questão dos temperamentos com os relacionamentos. Eu recebo muitas perguntas no box falando sobre a combinação dos temperamentos em relacionamentos, e hoje eu e Emily vamos falar um pouco sobre como que essas tendências de cada temperamento se comportam diante do contato interessado com outra pessoa. E aí nós vamos entrar um pouco nesse assunto aí dos temperamentos. Um pouco. Um pouco. A gente não vai aprofundar em relacionamentos de compromissos mais sérios, como namoro, casamento. Isso aí em outro momento, se vocês quiserem, a gente pode falar. Hoje a gente vai falar sobre aproximação, sobre interesse, sobre como os temperamentos se portam na conquista e como eles gostam de ser conquistados. O Will perguntou, e para os homens? A gente vai falar aqui hoje tanto de homens quanto de mulheres, mas serão duas mulheres falando sobre isso, mas pode deixar que a gente não vai deixar vocês... tocar no... só que a perspectiva é feminina. Obrigada, Vanessa, pelo elogio ao resgate. Me perguntou se vai ficar salva. Gente, quando perguntarem aí nos comentários, vocês respondam por nós. A live vai ficar salva por 24 horas. Quando abrir o canal do YouTube, que não será por agora, eu vou colocar ela lá, mas por enquanto vai ser só aqui mesmo, nessas 24 horas. Beleza? Fechou? Vamos começar pelos sanguíneos? Vamos. Então, o sanguíneo, eu não vou explicar aqui sobre cada um dos temperamentos, porque a gente gasta muito tempo de live nisso, e tem lá os destaques explicando cada um. Então, se você tiver alguma dúvida sobre os componentes e tudo, você dá uma lida lá nos destaques. A gente vai focar mais na questão do relacionamento mesmo. E os sanguíneos, eles são... Eu acho interessante começar por eles, porque os sanguíneos são extremamente amáveis. Então, não é difícil você se apaixonar por um sanguíneo. Não mesmo. Eles são muito amáveis, eles são muito engraçados. A companhia dos sanguíneos é muito agradável. Então, às vezes, o que pode acontecer, inclusive, é você achar que o sanguíneo está te dando condições. E ele não está dando mole. Ele só está sendo legal, porque eles são muito sociáveis e comunicativos, engraçados, gentis. Então, é bem fácil assim, você se interessar por um sanguíneo, porque a presença dele é muito marcante, né, Emily? É isso que a gente aqui em Pernambuco chama de uma pessoa dada, uma pessoa muito entregue. Sanguíneos são assim, ele não chegou, já tá lhe colocando no colo ali e lhe afagando, dizendo, venha cá. Você pensa, meu Deus, meu lugar.
E o sanguíneo, ele é extremamente intenso. Então, quando ele se interessa por alguém, ele se interessa, assim, apaixonadamente. Ele fica muito empolgado com a pessoa, muito apaixonado, ele é muito intenso no sentimento. É uma animação, assim, a maioria das minhas amigas são sanguíneas. Então, assim, a Natiele falou, sanguínea que sou, exato. A maioria das minhas amigas são sanguíneas. E quando elas se apaixonam, é assim, perdidamente. Não Avassalador. São paixões avassaladoras. E os sanguíneos demonstram isso. Como eles são mais dados, né? Como você disse. E eles são expansivos, são extrovertidos. Para eles, é muito fácil deixar claro que eles querem. É muito fácil. Eu tenho uma amiga que eu não vou nem falar a arroba dela, porque a maioria de vocês conhecem, mas ela é assim, o crush dela manda uma pergunta no box, ela já fala assim, meu filho, se eu tô te respondendo todo dia, é que eu quero namorar com você. Não ficou claro ainda, né? Qualquer sinal que eu der é um sinal. Como? Qualquer sinal que eu der é um sinal, se não ficou claro ainda... Não desconsidere os sinais, porque eles são bem diretos e bem intensos mesmo. Demonstram tanto física quanto verbalmente. Eles não têm problema para falar sobre como eles se sentem. Então, assim, eles falam como que... geralmente, eles falam como que eles se sentem perto de você. Essa é uma dica para os sanguíneos apaixonados. E eles não têm problema com o ambiente, nem com a expressão verbal, nem com o ambiente. Pode estar ali quem for, chega aqui que eu vou lhe falar tudo. Pode estar todo mundo prestando atenção, não estão nem aí, mas vão chegar. Um sanguíneo geralmente chega, quando está afim, ele chega. E ele tem a presença muito marcante, né? Então, ele, assim como o colérico, ele seduz as pessoas pela presença. Obrigada, Tainara. Ele seduz as pessoas pela presença. Então, é muito difícil a presença de um sanguíneo passar despercebida. Quando tem uma pessoa no ambiente que o sanguíneo está interessado, ele vai virar não se ofenda, o sanguíneo vai virar um pavão para ser notado. E consegue, geralmente, né? Tá. Mesmo que não consiga a conquista, mas ele consegue a atenção. Sim. Era isso que eu ia dizer. Como ele fala muito, ele não tem muita frescura, ele tenta monopolizar a atenção da pessoa que ele está interessado. Ele quer ganhar a pessoa ali, digamos, no grito. Ele vai roubar a atenção da pessoa para si e ser agradável, ser interessante, ser engraçado, para fazer com que aquela pessoa se sinta atraída por ela ou por ele, que é sanguíneo, né? Ele é meio monopolizador das conversas naturalmente. Imagina quando tem alguém ali na roda que ele quer conquistar. Exato, mas também tem outro lado. Quando a gente quer conquistar um sanguíneo, quando tem outra pessoa de outro temperamento que quer conquistar um sanguíneo, o que é que se faz para conquistar essa pessoa? Uma dica que eu tenho que, assim, é infalível, é achar a graça da gracinha dele. Gente, quando a gente está falando aqui agora sobre essa parte de como conquistar um sanguíneo, se você é sanguíneo, coloque aqui nos comentários pra gente. Pode comentar, ajuda a gente. Conquistar. Mas aí a gente já vai dando algumas dicas aqui. Emily falou uma fundamental, que é rir das gracinhas do sanguíneo. Rir da gracinha dele. Escutar as milhões de histórias que os sanguíneos contam. Os sanguíneos Meu Deus, tá gostam travando, peraí. Como? Tava travando, mas melhorou. Então, assim, dê atenção, escuta o que ele diz, puxa papo e rende o assunto que ele tá ali querendo falar. Sabe, ele tem 1000 histórias para contar. Então, rende, dá brecha para ele contar essas histórias. Ele vai se sentir super querido, porque ele tá vendo que você tá dedicando atenção a ele. E assim, saber diferenciar, porque geralmente é difícil você não dar atenção ao sanguíneo, como eu disse. Você acaba rindo sem querer, ele acaba tomando atenção sem querer. Mas quando você der um sinal, ele vai perceber também. O sanguíneo ele pega rápido. Uma dica boa é que os sanguíneos eles são muito sensíveis. Não só na questão de serem um pouco mais sentimentais e tudo, mas eles são sensíveis, o que eu quero dizer, no sentido da sensibilidade mesmo, dos sentidos. Então, se você está um sanguíneo,
procure trabalhar isso, entende? Por exemplo, se você é mulher e quer conquistar um homem sanguíneo, esteja bonita visualmente, arrumada, maquiada, com cabelo bonito, com cabelo cheiroso, usa perfume, para que você vá fazendo a sua presença ocupar os sentidos da pessoa, entende? Porque ele é muito sensitivo. Então, perguntaram aqui. Perguntaram, Karine comentou, né, que o namorado dela é fleumático e ela é sanguínea. Ela falou assim, meu namorado fleumático chegava em casa da faculdade quase meia-noite e ainda tinha paciência para ouvir meus áudios. Nossa, me conquistou. É exatamente isso. Conquista dando atenção e estando presentes mesmo, assim. Os sanguíneos são muito carinhosos, muito afetuosos, então você precisa demonstrar, ele precisa perceber que ele também está recebendo esse carinho que ele dá, esse afeto, essa gentileza. O sanguíneo... Pode falar, amiga, depois eu completo. Peraí, que tá travando aqui. Toda vez que eu tô escutando, o negocinho tá segurando aí. Mas pode continuar, Gabi. Era só uma última coisinha que eu ia falar sobre conquistar sanguíneos, que é sobre eles... O componente úmido do temperamento faz com que os sanguíneos se dispersem com muita facilidade. Então, o sanguíneo tem um probleminha aí nessa questão da conquista. O sanguíneo enjoa das pessoas. Isso, esse eu acho que é o problema maior, porque a conquista de um sanguíneo não é uma vez. Olha, até para uma amizade, você vai fazer uma amizade com um melancólico, com um colérico. Depois que a amizade engata, é amigo mesmo. E no relacionamento é a mesma coisa. O sanguíneo você tem que estar conquistando, tem que estar entretendo. Porque, como você disse, eles são sensíveis, são levados pela sensibilidade. Então, o tempo todo tem que estar puxando para si. Opa, tô aqui. Uma coisa muito boa para você vencer essa questão aí do sanguíneo porque assim, ele naturalmente busca novidades. Mas você é uma pessoa só. Você não vai conseguir ser uma pessoa diferente a cada 3 meses para o sanguíneo te achar uma novidade. Mas você pode buscar meios de inovar, de surpreender. Então, fazer surpresas para os sanguíneos, coisas que ele não espera, coisas que o surpreendam, é muito apaixonante para os sanguíneos, porque é como se fosse uma novidade. Entende? A monotonia não combina com esse temperamento. Não precisa mandar um carro de som. Lógico que não da casa dele. Inclusive, não acostume a isso. Sim, porque pequenas coisas. Quanto maiores forem as surpresas, maiores elas precisarão ser para chamar a atenção e para serem surpresas. Não, detalhes pequenos são facilmente conquistáveis com detalhes pequenos. É um bombom ali, é uma coisinha aqui, um recadinho ali. Exatamente, porque isso vai alimentar a coisa da novidade, renovar aquele interesse que os sanguíneos precisam de manter e não dão conta. Então, se você está interessado num sanguíneo ou numa sanguínea, saiba que lá chamou os sanguíneos cansativos. Mas não é. Olha, depois que você começa com a criatividade, depois que você começa a colocar a sua criatividade em jogo, ela floresce. Então, que seja um recadinho, como eu falei, na capinha do celular, uma coisinha escrita na geladeira, sei lá, um gesto carinhoso em um momento de inesperado. Isso é suficiente para ser uma surpresa. É porque, assim, o sanguíneo tem para todo relacionamento é interessante essas surpresas. Mas para o sanguíneo que gosta de atenção, você surpreendê-lo, você vai estar mandando uma mensagem indireta de que você estava atento a ele fora da presença dele. Então, isso também faz com que ele se sinta muito amado. Entende? Isso. Quer acrescentar mais alguma coisa sobre os sanguíneos? Deixa eu ver se eu anotei algo mais aqui. Não, por hora não. A minha questão era realmente da manutenção do interesse. Que ao mesmo tempo... As piadas, ouvi-los e ocupar os sentidos deles. Isso. É muito importante, assim. Outra coisa que eu lembrei aqui agora, que até falei na live sobre os sanguíneos com o Paulo, sobre os sanguíneos terem dificuldade de receber elogios, porque eles se inflam o ego muito rapidamente. Então,
você pode usar isso a seu favor na conquista. Entende? Se você se entregar demais mesmo. Fazer ele se sentir querido, gostado, é muito importante para o sanguíneo essas demonstrações. Então, não só dizer que você gosta dele, mas elogiar as qualidades, até a beleza. Então, assim, não economize demonstrações com sanguíneo. E saiba que, dependendo da maturidade, as críticas não serão tão bem-vindas. Então, de início, evite. Lógico que você não vai segurar tudo, mas o sanguíneo é mais... Até porque ele se dispersa com facilidade. Se você for chegar ali nos pontos nevrálgicos rapidamente, não vai dar muito certo. Porque o sanguíneo, ele não gosta de assuntos pesados e repetitivos e que demandam muita energia dele. Então, tem uma questão de superficialidade inegável no sanguíneo. Então, assim, evite assuntos muito pesados que façam com que ele mobilize assim, uma energia emocional muito negativa, de tristeza, Por exemplo, vou dar um exemplo. Por exemplo, ficar conversando com o sanguíneo sobre coronavírus nunca vai funcionar. Porque é um assunto chato, ninguém aguenta mais, o sanguíneo já está sofrendo dentro de casa, preso, sem poder sair, que é uma coisa que ele detesta. E aí, quando ele vai conversar com a pessoa, com o crush, você ainda vai falar de coronavírus com ele, sabe? Vai remeter só a coisas ruins, só a coisas que ele não gosta. Então, evitar assuntos pesados, porque ele tem essa coisa de ser sutil, de ser um pouquinho mais superficial. Então, é mais fácil ir pelo lado do senso de humor do que de conversas profundas. Deixa as conversas profundas para quando a gente for falar dos melancólicos. E também, assim, deixar as conversas de seriedade, de gravidade mais pra frente, quando a relação já estiver um pouco mais estabilizada. Não vá logo de cara querendo, vamos aqui entrar num compromisso. Você está ciente de que nós temos um compromisso ou algo do tipo. Não vai funcionar. O termo de consentimento do Google, né? Li e aceito. Quase isso. Então, assim, sanguíneos são isso aí, né? E a gente já gastou meia hora de live para falar de um temperamento, viu? Os sanguíneos são isso, basicamente, compartilhe da alegria dos sanguíneos. Compartilhe, entre na vida do sanguíneo para fazer parte disso. Entende? Alimente isso dentro dele. E maneje a superficialidade. Basicamente é isso aí. Manejar é a palavra correta. Vamos para os fleumáticos? Vamos. Aproveitar que a gente está nos temperamentos úmidos. Então, aqui, Juliana está dizendo, eu que lute, fleumático. Juliana que falou, eu que lute, fleumático. Acho que ela está falando do marido dela. Assim, a gente vai abordar das duas perspectivas. Tanto quando eles querem conquistar alguém, quanto como fazer para conquistá-los. Então, os fleumáticos que estão aí na live, ou pessoas que se relacionam com fleumáticos, vai colocando aí nos comentários como que vocês se comportam na conquista e como que vocês gostam de ser conquistados. Então, eu acho que os fleumáticos são os mais sóbrios no sentido da conquista, né? Eles não são muito intensos. E eu acho que a conquista tem essa coisa da intensidade, da paixão, que é um pouco mais forte, e os fleumáticos são mais sóbrios nesse sentido. Então, poderíamos dizer, assim, que eles são os mais racionais, os que não agem pelo impulso, assim. Os fleumáticos também não costumam, os melancólicos também não costumam agir pelo impulso. Mas os fleumáticos, eles balizam muito, até mais do que os fleumáticos, porque eles tendem a demorar um pouco mais para tomar atitude. E na conquista, tomar atitude é tudo. Você vai exige um pouco mais de paciência de quem está do outro lado. Tanto para que ele tome uma atitude, quanto o fleumático ele exige um pouco mais de paciência para quem está do outro lado. Tanto para quem está esperando que ele tome a iniciativa, quanto para ele responder ao seu estímulo. É bem mais lento, mas acontece. Nós não vamos dizer que todo fleumático é paradão na conquista. Não é isso. O fleumático, ele analisa muito bem. Ele não gosta de gastar tiro, digamos assim. E geralmente as decisões do fleumático são bem tomadas. Como? As decisões do fleumático geralmente são bem tomadas. Sim, ele não gosta de retrabalho. Então, ele não vai se aproximar de uma pessoa que ele sabe que ele não tem chance,
que vai dar muito trabalho para conquistar, porque acaba que ele é úmido também, ele não vai ter paciência de ficar insistindo eternamente em uma pessoa. Ele nem gosta disso quando é com ele. Então, não tem muito aquela coisa de sou brasileiro e não desisto nunca da minha crush, entende? Não. Ele é tipo assim, não deu certo, beleza. Entende? Não deu certo, beleza. Não sabe quando é que vai partir para a próxima, mas Tudo bem. fica naquilo ali por muito tempo, não. Uhum. A paciência do fleumático me cansa. Coitada. Sou fleumático e muitas vezes eu demoro até a outra pessoa desistir. Sábio. Isso é o que eu mais escuto dos fleumáticos, que eles demoram demais. Já a Laís está falando, o meu fleumático que tomou a iniciativa. É porque ele estava profundamente apaixonado, sim. Ele estava profundamente interessado. Então, assim, e ele tinha certeza de que seria correspondido, provavelmente. Porque é um pouco mais difícil para os fleumáticos. Inclusive, eu tenho, assim, os fleumáticos, eles têm uma facilidade, não sei se você concorda comigo, amiga, mas eu acho que os fleumáticos, eles têm facilidade de lidar com a dúvida. Eles não ficam É porque com a água mesmo. É como assim, eu estava até pensando nisso agora, eles também são muito sensíveis, né? Mas o reagir a essa sensibilidade é lento. Sim. A dúvida, a agonia com a dúvida também não é tão grande. É aquele negócio certo, eu posso lidar com isso. Vamos pensar o que é que vai acontecer aqui. E aí, traz para eles a sobriedade que é necessária. Com certeza, para não tomar decisão precipitada, né? A gente estava falando, você comentou aí sobre eles serem sensíveis, e eu me lembrei aqui da dica que eu dei de usar disso, dos sentidos, né? Do olfato, da visão e tudo, para conquistar os sanguíneos. Isso também vale para os fleumáticos. Você pode. Muito. É porque a beleza, por exemplo, uma mulher ficar muito bonita, muito arrumada para encontrar com o crush sanguíneo, ela vai perceber imediatamente que ele foi impactado pela beleza dela. Ele vai demonstrar, ele vai ficar de cara, ele vai reagir à beleza ou ao perfume, alguma coisa desse tipo. Ele provavelmente vai reagir. O fleumático não necessariamente. Não é para você ficar pensando assim, ai meu Deus, eu passei o meu melhor perfume e ele nem reparou. Não é bem isso, ele vai reparar. Às vezes repara. Entende? Apesar de que ele vai gostar e você não deve deixar de fazer. Mas pode ser que ele não reaja. Exato. Eu tava me lembrando de uma história de uma amiga que ela é fleumática e o marido dela é colérico. E aí eu tava conversando com ela, porque os fleumáticos vão muito... Dá pra conquistar um fleumático pela barriga, porque eles gostam muito da refeição, da comida, do prazer de se alimentar. Aí ela parou, olhou pra mim e fez... Isso é verdade? Porque quando estavam me falando do meu marido, me falaram de um monte de coisa que eu nem lembro o que foi. Mas quando disseram, ele faz um purê de batata como ninguém. Aí ela disse, eu lembro disso até hoje. Eu parei, olhei assim. Eu disse, amiga. Eles são muito... Tem essa coisa, né, dos prazeres sensíveis. Então, certamente... Gente, meu Deus, o pessoal faz umas perguntas muito aleatórias aqui, eu fico chocada. Enfim, como é o fleumático na conquista? O fleumático é aquela pessoa, ou a fleumática, né? É aquela pessoa cautelosa e observadora. Dificilmente você vai ver o fleumático tomando muita atitude, assim, logo de cara, sabe? O fleumático, ele é muito... Ele vai primeiro pensar se ele tem chance, se ele está realmente interessado, ou se naquele dia ele só está muito mais empolgado do que de costume. Então, assim, ele vai ponderar todas essas coisas. O homem exerce esse papel de tomar a iniciativa. Então, sim, para o homem fleumático é um pouco mais difícil. Porque ele tem que vencer essa coisa de esperar para reagir. Ele precisa agir, ele precisa se aproximar. Já a mulher fleumática, eu falei isso lá no meu box esses dias aí para trás. A mulher fleumática, ela falta pedir para o homem pelo delivery, porque ela quer que bata na porta da casa dela. Ela não vai atrás.
E não reage. Não reage. Exato. É um pouco. Não estimula também. Oi? Não dá a resposta também, né? Que é necessária. Então, assim, se você é homem e tá afim de uma fleumática, você vai precisar se aproximar enfaticamente para que ela demonstre logo se ela está interessada ou não. E vocês fleumáticas aprendam a demonstrar também. Aprendam a se posicionar de maneira que, sem ser exagerada, é claro, mas estou aqui, estou afim. Sim. E o fleumático não tem segredo. Aprenda as palavrinhas mágicas. Vamos no cinema, quer sair comigo? Me passa seu telefone. Tem que aprender e tem que colocar em prática. Entende? Se interessou, coloque em prática. Para que você vá pegando o hábito, assim. Não fique, ai meu Deus, que dia, será? Não. Eu tenho um amigo que, eu não vou falar o nome dele. Quase que sai. Quase que sai. Ele estava conversando com a moça há mais de um mês e a moça da mesma cidade e ele pensando se chamaria a moça para sair ou não, conversando com a moça há mais de um mês. Meu Deus! Então, assim, acaba que se a moça não for bem intencionada, ela vai ficar enrolando, ela vai ficar levando no banho-maria. Eu falei assim, amigo, você vai fazer o seguinte, você vai chamar ela para sair. Se ela estiver te enrolando, ela vai recusar. Se ela tiver afim, se ela estiver interessada, ela já vai estar contando as horas para esse convite Passou sair. da hora. Exatamente. E adivinha qual foi o resultado? Saíram. Ela não estava interessada. Não creio. Sério, ela estava levando ele em banho-maria. Porque assim... E às vezes ele estava gastando o tempo dele. Elogiava, então... E ele gastando o tempo dele, a mente dele, o espaço de pessoa especial estava sendo gasto ali por ela. Né? Exato. E eu falei assim, e aí, ó, tá vendo? Você gastou energia à toa porque você estava enrolando, entendeu? Então é isso, os fleumáticos não são muito intensos na conquista, e inclusive eles parecem tímidos, mesmo que eles não sejam tímidos, por causa dessa coisa de não apresentar muita intensidade, muita empolgação na paixão, eles parecem tímidos, mas quando eles estão realmente interessados, e aqui entendam, mortalmente apaixonados e dispostos, porque é a partir disso que eles vão agir, aí os fleumáticos conseguem ser muito envolventes, porque eles têm essa característica do componente úmido, de serem envolventes como sanguíneos. Eles só não tomam iniciativa, mas eles são muito envolventes e têm um excelente senso de humor. Então, o fleumático, uma vez que ele está interessado, ele vai saber te envolver, vai saber conversar, vai saber ser engraçado. Eles têm um senso de humor diferente dos Também é bom, né, estar perto do fleumático. Sim. Oi? Também é bom estar perto do fleumático, é agradável. Por mais que não seja avassalador e enlouquecedor, mas é algo que é agradável. Se você é uma pessoa mais sóbria também, busca um relacionamento mais estável, talvez seja até melhor. Porque o sanguíneo... Então, né? É um furacão. Mas dá e passa. Oi? Furacão, dá e passa. Então, eles são envolventes, passam muita tranquilidade, passam muita segurança quando estão realmente interessados. Tomam atitude, sanguíneos, fleumáticos interessados, depois que eles, assim, estou interessado mesmo, eles vão tomar atitude, eles vão atrás de você, pode ficar tranquila, não pensa assim, ai meu Deus, eu nunca quero um fleumático. Não, eles só são sóbrios, não são impulsivos, entende? Eles são decididos quando eles se conscientizam de que realmente estão interessados. E ao mesmo tempo, para ir embora também é assim. Enquanto o sanguíneo, cheguei e fui embora, o fleumático não, ele vai pensar e repensar. Talvez às vezes ele observar com calma. Como, Gabi? Então, a questão que a gente falou sobre sempre querer uma novidade, sempre querer algo novo e ter uma certa facilidade para enjoar das pessoas, isso é característica de temperamento úmido. Então, o fleumático também tem um pouco disso.
Então, busque fazer surpresas, busque envolver o fleumático, porque ele vai te envolver de volta, se ele estiver interessado. Se você é fleumático e quer conquistar alguém, use o seu senso de humor a seu favor. O fleumático tem um senso de humor um pouco mais, pelo menos assim, né? Os fleumáticos que eu conheço e as fleumáticas tem um senso de humor um pouco mais ácido do que o senso de humor do sanguíneo. O sanguíneo costuma ser aquela coisa, tipo, a piada obviamente engraçada. Entende? Tudo é engraçado. Sim, o fleumático tem um pouco mais de... Quando solta a piada, é aquela piadinha ali, né? Eles são mais perspicazes nesse sentido. É porque não é tudo que é engraçado. Então, quando tem alguma coisa, aquela coisa ali é muito engraçada. Então, use isso a seu favor. Por quê? Não que as piadas e os gracejos dos sanguíneos não sejam interessantes ou bons. Pelo contrário, são muito atraentes. Aqui eu não estou desmerecendo o senso de humor do sanguíneo. O que eu estou querendo dizer é, com o senso de humor no equilíbrio, o senso de humor equilibrado de um fleumático vai soar extremamente inteligente. Então, se for alguém que valoriza a inteligência, que valoriza a esperteza, a sagacidade, você vai conseguir conquistar essa pessoa pelo senso de humor. Entende? Por essa esperteza para as piadas mais complexas, digamos assim. E o fleumático também tem a capacidade de observar coisas mais sólidas na pessoa. Então, se ele jogar que observou isso para um sanguíneo, para um colérico, para um melancólico, olha, isso aqui não tem em você. E às vezes você fica, como assim? Que rápido para perceber isso em mim, porque o fleumático ele passou um tempo observando. Extremamente observadores, como os melancólicos. Última dica para quem é fleumático e quer conquistar alguém sobre a dificuldade de tomar iniciativa. Se coloque em enrascadas. Se coloque, assim, não tenha medo de passar vergonha, não tenha medo de estar tomando decisão precipitada, porque senão você não tira o pezinho do chão nunca, meu anjo. E às vezes então, o que é enrascada para você não é. WhatsApp, faça as coisas assim, vou pedir aqui o WhatsApp, depois eu vejo o que eu faço. É muito difícil de evoluir essa relação aí. Exato, e às vezes o que para você é um exagero de atitude é só uma atitude normal. É só pedir um telefone. Pode ficar tranquilo. Fica tranquilo, vai dar certo. Sobre conquistar o fleumático, a pessoa de temperamento fleumático. Eu acho importante que, se você tem interesse no fleumático, você vai precisar ser um incentivador dele. Porque ao mesmo tempo que o fleumático tem essa coisa de não tomar atitude, ele gosta muito de novidades. Então, se você leva essa empolgação, esse incentivo, coisas interessantes para a vida dele, você se torna interessante. Então, eu acho que isso é um ponto muito positivo. Seja um incentivador do fleumático fazer as coisas. Às vezes tem um hobby, tem um lugar, tem um programa que ele gosta, mas esqueceu que gosta, porque ele prefere ficar dentro de casa. Então, seja uma companhia para fazer essas coisas, para ele lembrar como é bom fazer aquelas coisas que ele gosta. Entende? Então, se você for um incentivador, as chances aumentam muito. Porque o fleumático precisa de alguém que o anime, que o estimule. De movimento. Mais algum fleumáticos, amigo? Podemos seguir. Só um acréscimozinho aqui rápido. Há um tempo atrás, alguns meses, eu abri caixinhas no box. Deixa eu olhar as horas. Abri caixinhas no box do meu Instagram para que cada pessoa de cada temperamento falasse o que ela gosta, como ela gosta de ser conquistada. E aí os fleumáticos, quase unanimemente, falaram sobre não gostarem de pessoas que vão com muita sede ao pote. Então, assim, não, vocês são muito afobados. Então, se você tá afim de um fleumático, tome iniciativa, mas vai tranquilo. Entendeu? Não inclusive, vai... porque isso pede deles também uma reação. E eles não têm a reação para dar assim, tão rapidamente, né? Sim. Então é isso. Outra coisa, o fleumático, ele não fala muito, ele não é de demonstrar muito. Então, quando ele decidir falar e quando ele decidir demonstrar, dê atenção, ouça. Senão ele vai se sentindo cada vez mais desestimulado de falar, desestimulado de demonstrar. Então, corresponda com interesse, com atenção e com carinho. Já que a gente encerrou dos fleumáticos aqui, eu vou abrir uma outra live. Faltam ainda 15 minutos
para acabar a live. Mas não vai adiantar a gente começar a falar do próximo temperamento aqui e no meio do tempo acabar. Sim. Então, vou aproveitar que não finalizou o tempo. Ainda falta um tempo aí de live. Eu vou fechar aqui, já que a gente fechou os fleumáticos. Vou abrir uma outra live e lá, fiquem atentos, que lá nessa próxima live a gente vai falar como o colérico se comporta na conquista e como ele gosta de ser conquistado. E como o melancólico se comporta na conquista e como ele gosta de ser conquistado. Então, eu vou fechar aqui, mas não saiam. Carlos Alberto, acabamos de falar dos fleumáticos. A live vai ficar salva por 24 horas. Agora a gente vai falar na próxima live sobre melancólicos e coléricos. Lembrando que, com conhecimento de causa, né? Eu e eu coléricas. Então a gente vai falar com conhecimento de causa. Vamos deixar para o final os coléricos, senão a gente não para mais de falar. Sim, vou falar primeiro dos melancólicos. Vou fechar a live aqui. Espero vocês na próxima, tá? Tá. Já a gente